E aí, seus noias, vocês estão tranquilos? Porque, cara, como sempre, eu tô demais, absolutamente bem. Por quê, mano? Porque nós tá com uma obrinha maravilhosa hoje, que é do mano que é cultivador e vai pra sociedade de heróis. Mó brisa, né? Mas bora ver, meu cria. A gente já vê ali um mano com várias espadas em volta. Caraca, olha o visual do bicho, rapaz. Da hora, hein? E tem uns repórter ali. Caraca, mano, quem que é esse doido? Você conseguiu uma transmissão? Porque a gente tem que transmitir isso aqui pro mundo inteiro. Ele, calma aí, meu patrão, isso aqui já tá rolando. Aí, beleza, eles estão apresentando. Agora, faz 2 horas desde que um cara estranho apareceu nos céus de Nova York. Esse cara com o cabelo longo tá com umas vestimentas estranhas, viu? E tem um olhar de um demônio. A gente também não tem ideia de onde ele veio, mas ele já venceu uns 26 heróis só em 2 horas, rapaz. A galera ali no escritório, meu Deus, que é isso? Os nossos heróis estão todos perdendo. A galera que tá assistindo em casa também, né, pensa que ele é do mal. Será que a justiça não vai vencer o mal dessa vez? A galera tá comentando ali na internet também. Tem gente chamando ele de lindo, falando que tá com ele. E aparece o herói de classe A, mano, Plastic Man. Que isso, filho? Ele já salta ali e, mano, vai se transformando em alguma coisa, alguma armadura pelo visto, que vem voando. E já rola uma explosão ali, viu? E aparece uma mensagem, iniciando o sistema. 10, 20, 30%. E caraca, filho, o cara virou um Power Ranger. E a galera já faz meia hora. Qual vai ser o próximo herói que vai desafiá-lo? Passa um raiozinho e ele, sai da frente aí. O cara é o Plastic Man, meu Deus. E apresenta, senhoras e senhores, esse é o herói de classe A. Ele veio de encontro ao desafio. É o Plastic Man, né? O carinha ali de cabelo longo só observa. Também fala, né, que esse Plastic Man, ele é um dos 5 maiores heróis de classe A do mundo inteiro. Então, pelo visto, vai ser o fim desse rapaz de cabelo longo. E eles estão apenas em silêncio, observando um ao outro. E ele, eu sou um líder de clã da seita Tenjin, lá do continente Xuan. Você me importa de dizer, mas qual lugar que é esse, senhor? Ele foi super respeitoso. E ele, aumenta logo o poder da armadura, falando pra inteligência artificial, os caras que estão controlando, né? E ele, vai logo, coloque em força máxima. O loirinho, meu Deus, ele vai por tudo ou nada logo de cara. Ele aumentou por nível máximo, o oponente dele tá em apuros. Esse é o golpe de assinatura dele, fi, é o soco furacão. Que golpe é esse, mano? Soco furacão. Isso daí, esse soco dele pode passar 300 metros do solo. Ninguém sobrevive a isso não, meu fi. O cara ali, ô senhor, você fala a linguagem humana, por favor? Ele, sempre os mesmos padrões. Aqueles que ficam falando demais igual você. Você quer saber por que as pessoas que lutaram comigo morreram? Isso é porque, enquanto ele vai dando um golpe, eu não perco tempo falando bobagens. E o cabeludo ali já dá-lhe um tapinha e fala que ele disse coisa demais. Pelo visto já foi, só com tapa. E ele, eu só tô pedindo um pouquinho de orientação. Por que esses lixos estão buscando a morte? O loirinho, ele perdeu. Depressa, alguém chama uma ambulância rápido. O Plastic Man foi de Vasco. Ele é tão forte que venceu ele com um soco. Esse é o vilão mais forte do mundo. Já é narrado ali pra nós que há uns séculos atrás o mal tava vencendo e muito a Terra, até porque tinha uma par de monstro e cientista maligno que aparecia no mundo. Eles basicamente quase destruíram o planeta inteiro, até que surgiu os heróis. E a galera ali, né, tá mostrando alguns deles. E tem um cara ali, mano, o cara tá parece a roupinha do Capitão Pátria, né? E olha coisa aqui, mano. Caralho, fi. E que graças à grande força de vontade dos heróis, eles foram capazes de derrotar os vilões. Mas 11 anos já se passaram e o mundo finalmente tá em paz. E os monstros que sobraram viraram bichinho de estimação. E os heróis que já não estavam, né, mais no topo, até porque o mal acabou, tinham que trabalhar. E, mano, olha o cara aqui, velho. Herói Motoboy. Rapaz, isso aqui é diferente, hein? Corta lá de novo pros caras que estão gravando. Ei, para com essa merda de narração aí, viu? Aquele ali é quem eu tô pensando que é mesmo. Mas, meu Deus. E apresentado pra nós que ele é um herói de classe S. Loirinho, senhoras e senhores, o Macho Man. Mano, é cada nome, velho. Macho Man apareceu. Ele é um herói de classe S. Eles quase não aparecem. E já que um apareceu, a luta vai ser muito interessante. Eu nunca pensei que eu ia ter a chance de me encontrar com um herói tão honrado. Eu tô até excitado, meu filho. Isso
aqui vendo tudo em camarote ainda, rapaz. E o cara, para com isso, essa narração aí, meu filho, você tá bloqueando a câmera. Estão se encarando, o rapaz ali, mais um, né? E ele, bom, eu sempre sigo o meu princípio de nunca perder tempo dizendo bobagens durante as lutas. Então vou direto pro ponto. Tu não é páreo pra mim não, viu? Eu reconheço a força após vencer aquele Plastic Man lá, né? Mas a gente tá em dimensões completamente diferentes. Se você virar meu bichinho, meu rank vai subir. Isso vai poupar um monte de problema pra nós. O cara, o que? Vocês ouviram isso? O Macho Man ofereceu um convite pra ele. Parece que ele não planeja atacar, mas transformá-lo em um bichinho. Droga! Qual que vai ser a decisão desse rapaz? E se ele aceitar o rank do Macho Man, vai subir demais. Ele, bichinho? Você quer dizer um escravo? Bom, eu temo lhe informar, viu? Eu não tenho interesse em homens não, viu? Se é pra isso que tu quer escravo. Ele, a sua decisão não foi nem um pouquinho esperta. E vai carregando alguma coisa ali em volta do cara. Teu lourinho, isso é intenção assassina. E esse rapaz recusou o convite do cara, por isso que ele tá brabinho. Mas essa aura é tão forte que o helicóptero nem se aproxima. E ele, bom, você não é dos mais espertos. Isso podia ser lidado de maneira fácil. Ele, mas o que você tá planejando aí, ô doidinho? Ele, eu vou espancar você até a morte. E vem com um socão pra cima. Só que ele já revida com outro soco. Que, mano, olha a carinha dele, fi. Essa confiança que você tinha, rapaz. E o bichão já voou longe. Inclusive, pelo visto, bateu no helicóptero. Ele caiu lá no prédio. Tá até saindo o negocinho do nariz, fi. Já foi derrotado com um único soco. E ele, nossa, sempre tem uns esquisitões aí pelo mundo, viu? Não importa a realidade. E a galera tá caindo ali de paraquedas. Mas mesmo assim, ele não para de narrar. Esse daqui, esse aqui é trabalhador, hein? Ele, senhoras e senhores, a gente não conseguiu captar nada, viu? Até porque o helicóptero foi destruído e o mano vazou. Mas onde que foi o Macho Man? Cadê ele? Rapaziada, o Macho Man já tá ali, fi, a mimir. 2 meses se passaram desde aquilo e a gente vê que o maninho tá sentado ali, basicamente numa montanha. Praticamente é isso, né? E ele vai se apresentando, falando que o nome dele é Yansen. E ele vai fazer 2.603 anos nesse ano. Caraca, filho. E ele é um cultivador lá do continente Xuan. E olha que cena foda aqui com o dragãozinho, hein? Ele disse que faz uns 2 meses, né, que ele acabou parando ali de uma forma inesperada e acabou aprendendo um pouquinho. Tipo, esse mundo é chamado de Terra. É uma esfera azul. Isso tudo na visão dele, tá? Porque a gente já tá mais que cansado, né, de saber. E que apesar de ser pequeno, ele tem muito mais gente do que o continente que ele veio. E a galera dali consegue voar sem utilizar uma espada. Isso daí é intrigante na visão dele. Até porque, né, ele nunca viu tecnologia. E também eles não precisam de nenhum negocinho mágico pra se mover com velocidade, até porque eles têm carros e aviões. E também diz que as mulheres dali deixam a perna à mostra. Mano, e olha ele esperando o ponto de ônibus, fi. Cultivador todo diferentão, né? E que fica feliz que a energia espiritual dali é densa, mas ele não sabe como que vai conseguir viver nesse mundo. Até porque é muito diferente pra ele, né? Aí já tá ali numa floresta e olha a minazinha aqui. Pô, é essa, minha filha? O que você tava fazendo nessa floresta? E tem uma loirinha curando ela pelo visto, né? Ela, só aguente mais um pouquinho, veterana, o sangramento tá quase parando. Ela, obrigada. Bom, a gente é colega de classe, não precisa me agradecer, viu? E também a gente já vai estar salva quando a gente sair desse lugarzinho aqui estranho. E elas veem uma escritura ali, basicamente, que tá escrito o quê? Que essa daí é a Torre da Ligação Celestial. Provavelmente o Prota que escreveu, né? Até porque ele é o Prota, viu, rapaziada? E ela, Torre de Ligação? Isso aqui é um ponto turístico? Esse nome tá me dando uma vergonha alheia do caralho, viu? Mas enfim, tem uma fonte aqui. Vamos descansar. Ela, ok. E eu vou procurar uma coisa pra comer, tá? Ela, tá bom, toma cuidado, viu? Ela concorda e a menininha tá apenas observando ali. Enquanto tá brincando naquela fonte que elas acharam, né? E ela, nossa, os ferimentos estão sumindo. Essa fonte realmente consegue curar feridas. E aqui é muito isolado, não deve ter ninguém por perto. Oxi, já vai tirando a roupita. Que isso, mano, tá mostrando tudo. Só que o Protinha já tá ali se lavando. Caraca, meu filho, isso aqui... Ô, YouTube, vai banir eu, filho. Eu não vou poder nem mostrar nem com censura. E ela diz que tá muito estranho. Não tem nenhum vulcão por perto. Mas por que tem uma fonte termal ali que consegue curar ferimentos? Eles se encontram ali de costas. Ele, quem é? De qualquer forma, some daqui, viu? Ela fica toda coloradinha. A loirinha chega bem na hora perguntando o que aconteceu. Ele já sai de cuequinha. Caraca, cultivador de cuequinha. Ela, mas quem que é você? O que você planeja fazer? Mano, o que tá acontecendo?
acontecendo com esse irmão Aff? Ele, como é todo educado, o bichão ele é forte, mas é educado, né? Ele, ô mocinha, eu não vou questionar como que você conseguiu chegar aqui, tá? Mas vai embora logo depois de se banhar, fechou? A mina, o quê? Quem que é tu pra pensar em mandar a gente embora? Ele, vocês não notaram as palavras espalhadas ali na parede, não? Essa daqui é a minha casa, vocês estão invadindo. Ela, então aqui é a sua casa. A gente pensou que fosse um ponto turístico. Bom, agora que vocês já sabem. E ela, ei, amiga, por favor, pega minhas roupas logo e vamos meter o pé. Ela, Tá bom. Mas pra que a pressa? A gente pode pedir a ele pra descansar um pouquinho. Eu não acho que ele seja uma má pessoa. Ele não vai fazer nada com a gente. Então só se veste e vamos. Mas ele tem um jeitinho meio esquisito, né? A outra, ele não vai ajudar a gente não. E também ia ser muita falta de vergonha da nossa parte. A gente vê um helicóptero ali. O Protinha está apenas meditando pelo visto. Ah, loiro, mas que som é esse? Mano, é o loirinho apresentador de novo. Ele, nós o achamos. Esse homem desconhecido apareceu do nada, e a gente também perdeu o rastro dele depois dele vencer mais de 10 heróis. E hoje a gente encontrou ele nesse lugar estranho. Mas quem que vai ser o próximo a desafiá-lo? Pelo visto, já é um outro doidinho que quer apanhar também, né? Esse outro loirinho aqui com cinturão, né? Mas que isso, meu filho? Ele, enquanto você continuar dizendo que ele é um oponente forte, eu vou me tornar invencível aos olhos de todo mundo depois que eu derrotar ele. O loiro, mas você não vai esperar pelo seu time, não? Bom, não tem necessidade. Eu vou enfrentar esse lixo sozinho. Enquanto ele vai caindo ali, pouso de herói, fi. E a galera, um herói profissional. A loirinha, a gente tá salva. Amiga, ei, não se aproxima deles não, viu? Você não tá vendo que eles vão lutar? E esse daí é um dos 10 melhores heróis do mundo. Um herói dessa classe tá desafiando esse cara. Mas quem é ele? E eles estão se encarando. Ele, bom, depois de um mês, finalmente a gente o encontrou. Eu admito que você realmente é alguém poderoso, já que você venceu aqueles outros lá. Mas essa sua atitude arrogante me irrita, viu, seu lixo? Eu não consigo voar não, viu? Mas enquanto a luta se mantiver no chão, eu venço todo mundo facilmente. E quer dar lição de moral no Protinha. Ele só, silêncio aí, viu? Ele, é verdade. Você consegue voar, né não? Então eu vou te dar uma vantagem de 3 golpes. Se você me prometer que vai ser uma luta justa aqui no solo. Ele já, mano, tão rápido que desaparece e deu-lhe um chutão. E ele, mas por que vocês continuam ignorando o que os outros estão falando? As minas ali estão impressionadas. Até o loirinho, ele já caiu ali no chão. A loirinha, você viu aquilo ali, meu? Foi muito rápido. Ela pensa, nossa, mesmo que tenha sido um ataque furtivo, aquela velocidade e poder claramente supera um herói de rank 7. Mas de onde que ele veio? Por que ele é tão forte assim? E olha a posezinha dele. Ele é pica, né? A gente já sabe disso. A loirinha, nossa, esse cara ele é muito forte. Talvez ele consiga vencer o loirinho ali. Ela, não, calma aí. Não tem como ter certeza. Mesmo que o ataque dele supere um herói de rank 7, ainda não é o suficiente pra derrotá-lo. E eu ouvi falar também que em termos de força, esse maninho tá no top 10 do rank da classe Deus. Quando tá lutando no solo, ele limpando, tu é mesmo poderoso, viu? Se o Plastic Man tivesse levado seu chute, ele provavelmente ia ter se mijado todo. Mas que pena, já que eu sou um dos 10 heróis da classe Deus. E pelo visto tá vendo algum tipo de armadura ali? Que é isso? Uma nave? Tanto que a mina, ei, aqui é do time de monitoramento do loirinho. A gente já vai transferir sua armadura. Ele, excelente. Agora eu vou te mostrar todo o meu verdadeiro poder. E ele já transforma. Mano, você quer Power Ranger total. Transformação. Modo de batalha. E tá carregando alguma coisa. Olha a cara do Protinha. Nem aí. Ele já coloca o negócio no cinturão. Cai-lhe um raio. A mina, meu Deus, eu já vi essa transformação. Mas era só na televisão quando era criança. Quem diria que eu ia ver pessoalmente? Na dor, senhoras e senhores, vocês viram aquilo? Depois de 11 anos, a gente tá revendo a melhor armadura já feita. Eu ainda me lembro dele ter derrotado centenas de monstros quando tava com essa armadura. Este homem cabeludo fez com que o nosso herói se transformasse. Essa batalha vai ser emocionante. E ele terminou. A galera ali tá em choque. E, mano, ele parece praticamente o primeiro lá que apoiou o Prota, né? Ele fala pra continuar a luta, ele apenas suspira e aceita, né? Já que ele tá sendo tão insistente. E ele saca ali a espada do sacrifício. E ele, eu, Yansen, tenho um corpo que tá ao ponto da ascensão. Então, por favor, eu peço pela sua ajuda. Basicamente não é uma ajuda que ele tá pedindo. Ele tá pedindo pra ele ter uma luta justa, né? É isso no vocabulário chinês. Ele concorda e diz que a coisa tá ficando interessante. Ele é um herói de classe Deus. Fala pra ele ir pra cima. Ele, enquanto
cumprimenta, diz que é um desejo, então ele vai fazer isso. Eles estão se encarando ali e já estão, ó, zup, zup, zup. A gente não tá entendendo nada, mas eles já estão na luta insana. Ele, haha, finalmente eu encontrei alguém à minha altura. Eu nunca fiquei tão animado. O Prota já pega ele pela cabeça, taca ele ali na pedra. O bicho já foi enterrado. A minazinha só observa. Ele já sai do buraquinho que ele tinha sido enterrado. E o cara, nossa, essa batalha tá pura emoção. Essa com certeza é uma das melhores batalhas dos últimos 10 anos. E ele, mas o que aconteceu? Eu nem vi o que aconteceu. Eu nem vi o que houve. Mas esse cara, ele não parece nem um pouco forte. Então por que a aura dele faz eu tremer de medo? E ele, calma. Eu sou um dos 10 heróis da classe Deus. Ninguém é capaz de me botar medo. Ninguém. Eu vou fazer você experimentar minha habilidade lendária. E uso o canhão de plasma. Pá, foi com tudo. A minazinha tá até tampando o rosto ali, né, pra não dar ruim. E ele usou a proteção da espada de Ki. E olha, filho, não aconteceu nada. Ele tá paradinho. Cara, o quê? Como que você parou? A mina, mas aquele ataque não foi o mais poderoso do doidinho? Ela, bom. Ela pensa, né, é possível que esse homem seja capaz de derrotar um dos 10 heróis de classe Deus? Até porque ele parou o canhão de plasma. Ele nem tem mais o que fazer pra conseguir derrotar esse homem. Depois de derrotar o loirinho, ele vai se tornar um cara famoso no mundo inteirinho. Ele, tá bom. Já que a gente chegou a isso, ele começa a brilhar ali, mano. E olha onde que tá brilhando. A galera tá toda surpresa. A loirinha pergunta o que ele quer fazer. A galera da neve, ei, isso é perigoso, para com isso agora mesmo. Esse movimento ainda tá em fase de testes. E ele, não, tenho que derrotar esse desgraçado arrogante. E eu vou fazer ele entender que este é o mundo dos heróis. Nós somos invencíveis. E o pessoal, caros telespectadores, a batalha chegou no ápice, mas ele tá emanando uma luz amarela muito forte. Que habilidade é essa? Galera, por favor, reconsidere, meu filho. Você já excedeu o limite de capacidade. Você tá tentando matar ele enquanto tá fazendo uma esfera gigante. E ele, bom, isso aqui tava em fase de testes, mas você vai ser a minha cobaia hoje, porque eu vou testar em você, rapaz. E já que tu é poderoso, eu vou poupar sua vida. E utiliza a rajada de plasma. Ele usa materialização da espada de Ki. E, mano, que isso? Fez um buraco no negócio e deixou o cara, mano, aí é foda. Deixou o cara sem traje, sem roupa nenhuma, meu filho. Todo mundo vendo. Ele literalmente brincou com o ataque mais forte do humano, meu filho. Fez o cara voar longe. E o pessoal ali, mas o que acabou de acontecer? O que eu acabei perdendo? Até o apresentador ficou em choque. O Protinha, que oponente mais fraco, corta ali no hemisfério norte. Olha onde ele foi parar. Mas quem que é esse cara aí? Como foi que ele caiu do céu? Mas ele me lembra alguém muito famoso. Ele não tava no meio de um duelo agora há pouco? E ele ali, o que aconteceu? Eu perdi. Já fica a noite. A galera tá comendo um negocinho ali e é as mina assando um negocinho na fogueira. E ela, mas qual que é o problema desse cara? Ele tá sentado ali quase um dia inteiro, nem comeu ou disse qualquer coisa. Ele não sente fome não? Bom, vamos dar ele um pouquinho da nossa comida. Ela concorda e ela, ei, você tá sentado aqui o dia todo, toma aqui uma coisinha pra comer, viu? Ele, não, eu não tô com fome não. E ela, você é desse mundo? Você parece ser de outro mundo. Ele, bom, mas por que você acha isso? E precisa dizer, com a sua força, você pode fazer o que bem entender nesse nosso mundo. E ninguém faz nem ideia de quem é você, apesar dos seus poderes, o que prova que tu não é daqui. Mas de onde exatamente você veio? E como que você ficou tão forte? Ele, bom, eu me chamo Yansen. Eu sou cultivador lá do continente Xuan. Eu comecei com 6 anos de idade a cultivar. A gente tá vendo um pouquinho do mundo dele, hein? E olha ele aqui mais novo, caraca. E aos 10 anos, ele já tinha atingido o ápice das artes marciais. Aos 12, o ápice do ranking da cultivação de Ki. E, caraca, ele foi só atingindo o auge das artes ali, mano. Aos 16 foi do cultivo. Aos 17, ele começou o treinamento do refino espiritual. E, mano, todos os visuais dele, pelo visto, eram maneiro. O cara, ele pelo menos tem o estilo. Esse daí não pode negar, não. E diz que antes dele se tornar um adulto, ele tava chegando no ápice dos ápices e se tornou um governante celestial em menos de 100 anos. Então, como ele se tornou uma divindade celeste, ele continuou o caminho dele pra se transformar em uma divindade dourada. Provavelmente é um dos ranks, tá? Se for explicado mais pra frente, eu vou organizar certinho pra cada um entender. Mas por enquanto, ele tá só jogando no
continuar e é isso. Tem um nível acima da divindade dourada, que é a divindade meta. Teve gente que não conseguiu passar disso nem em milhões de anos. Já ele, em algumas centenas de anos, já conseguiu. Então, na velhice, ele se tornou patriarca da seita e passou os conhecimentos das artes marciais para se tornar uma divindade, até que um dia ele sentiu uma mudança e percebeu que havia atingido o maior rank dentro dos limites dali. Ele se tornou a divindade imperial. Então, para que a seita continuasse a atingir as melhores formas e tal, ele escolheu cultivar em isolamento, mas nunca imaginou que ia ter uma mudança tão drástica. E enquanto ele estava em isolamento, basicamente a galera se aproveitou para tentar roubar o tesouro da seita dele, que é essa lança muito pica, e também erradicar eles completamente. A gente tá vendo a galera ali, ei, matem todos! E a galera ali, ei, não entre em pânico não, viu? Mantenham a formação. E o cara ali tá querendo destruir tudo, viu, meu filho? E diz que em uma única noite os céus foram tingidos de sangue. Eles mataram todos os integrantes da seita. A galera, meu Deus, mestre, me ajuda, me salva. E os discípulos que foram de Vascão, eles foram pendurados nos portões da seita. E caraca, fi, ficaram expostos no sol por 300 anos. E quando ele retornou pra pegar o lugar dele de volta, ele ainda era uma semi-divindade desse último nível imperial, mas todo mundo considerou ele invencível. E quando ele viu o portão daquele jeito, a seita destruída, ele ficou em ódio, e com só uma das mãos dele, ele aniquilou metade da população celestial. Que isso, filho? Como a vingança dele foi muito absurda, o reino divino se aliou com o clã demoníaco e quiseram matar o Protinha. Inclusive, a gente vê ali uma torre. Basicamente, eles não conseguiram, então selaram ele nessa torre de confinamento. 5 dos melhores cultivadores foram de Vascão por causa disso, e uma centena de divindade aí de nível mais baixo que ele. Eles jogaram ele numa fenda dimensional dentro dessa torre. Mas quando ele acordou, ele já tava nesse mundo estranho. Ele olha pra loirinha e fala, ué, tem algum problema? Por que você tá fazendo essa cara toda sem graça? Mas que historinha absurda. Mas até que eu gostei, vai. E a outra, o que você planeja fazer a partir de agora? Ele, bom, meu plano original era fazer a minha seita voltar, enquanto eu recuperava a minha energia espiritual. Eu vou abrir o portão dimensional e vou retornar lá de onde que eu vim, tá ligado? Só que esse mundo aqui, ele é mais complicado do que eu pensava. Ela, mas o que você quer dizer com isso? Ele, isso aqui tem uma coisa chamada tecnologia. Não tem nem motivo pra ter um culto de divindades aqui, por exemplo. Elas ficam observando. E a loirinha, aí que tu tá enganado, viu, seu doidinho? Porque esse mundo precisa de alguém poderoso igual tu. Ele, sério? Claro, por que eu mentiria? Ah, e a gente é estudante lá da academia GA. Não sei, é uma academia pra super-humanos. Se tu tiver interesse, cola lá e vira um instrutor. Você não quer recriar sua seita? A gente pode te ajudar a entender esse mundo. Ele ficou observando e, pelo visto, o pai dessa minazinha é o diretor. Então ele vai ajudar com tudo. E diz que ele não precisa decidir agora. Ele, não tem o que considerar não. Eu vou. Ela, nossa, mas já se decidiu? E eu que tava pensando que ia ser difícil de convencer. E a outra, realmente você venceu 2 grandes super-heróis de forma direta. Eu só ia recomendar você mudar seu estilo, né? Porque não tá lá essas coisas. Também os repórteres não vão sair do seu pé se você continuar usando isso daí. Ele, mudar minha sopa? Ela, ai, beleza, tá decidido. As aulas só começam daqui a 2 semanas. Então não esquece de passar lá pra virar profissional, viu? A gente vai te esperar. Aí já se passam 2 semanas e ele tá onde? Ele tá no metrô, fi. Inclusive, a minazinha do lado tá gravando ele. E ele falou que vai se tornar realmente um instrutor dessa academia. O metrôzão tá vindo. E ele, nossa, eu vivi por milhares de anos. Nunca passou na minha cabeça que eu ia botar meus pés de novo numa escola privada. Como assim escola privada, meu querido? Tu nem sabe o que é isso. E ele vai pensando, né? Bom, apesar de que me informaram de que eu ia ter que ensinar como cultivar, eu não tenho nem ideia de onde começar, até porque esse mundo é totalmente diferente. E tem uma minazinha de olho azul olhando pra ele. Ela, nossa, que cara estranho. E ele, alguém já fala, mas que jovem dama, charmosa. Não, pera um pouquinho. Tem energia espiritual dentro dela? Alguém vem com as mãos nela e o Protinha tá observando. O que é isso, mano? O que eu tô vendo aqui, rapaz? Olha isso. Nó, o Protinha até. Mas o que é aquilo? Isso daqui não é sério, não? Fazer uma coisa dessas em público. Esse cara é maluco da cabeça. E ela, por favor, alguém me ajuda. Por favor. Ele tá olhando pro Protinha. E, mano, olha. Ai, cara, olha ele. Ele, os anos
anos que eu vivi lá no continente, não me ensinaram que eu não tenho que me intrometer nos assuntos alheios. E a mina, ô seu merda. Oxi, essa aqui foi inesperada, tá bom? Já tem uma outra mina ali muito parecida com a que tava ali no metrô, falando, mas que merda isso daí? Eu nunca vou aceitar esse miserável como um herói. O carinha, ô irmã, não fica tão agitada não, viu? Ele foi encomendado lá pelo diretor, sem falar que ele derrotou um herói da classe Deus. Ela, e daí pensar que esse tipo de cara vai ter uma licença pra ensinar aqui na academia? Nem eu não vou deixar isso. Sem contar também que deve ser tudo lorota. Isso que ele venceu o herói de classe Deus. Eu me recuso a acreditar que esse miserável é capaz de uma coisa dessas. Ele, pode ser não, viu? E ela continua dizendo que ele só tá mentindo. E o carinha ali, mas ele continua tendo a recomendação, né? Isso vai dar probleminha pra nós. A outra, essa daí recomenda qualquer um. Já perdi a conta de quantas vezes isso daí aconteceu. A gente nem sabe quais são as verdadeiras capacidades desse doido. A chance de deixar ele entrar aqui são nulas, rapaz. E ela tá falando no radinho, dá uma lição nele aí, viu? E o cara, entendido. Então, pelo visto, é tudo armação que tava acontecendo no metrô, tá? E o cara, inclusive, cuspiu, mano. Pra quê? Na roupa do Prota. Olha a aura. O cara ali já ficou observando. E a mina, você ficou com raiva? Mostra logo pra gente do que você é capaz. E pelo visto as coisas vão ficar sérias aqui. E ele se levantou, mano. A carinha da mina ali volta. E o que ele faz? Ele devolve o cuspe e sai fora. Mano, essa ninguém esperava. Ó, a cara de tacho deles. Ela, ai, esse merda, eu vou acabar com ele. Essa é a primeira vez que eu vejo um cara que tem superpoderes agir desse jeito. Cara, calma. Ele tem conexão com a filha do diretor. E ela já dá ali uma nele e fala pra ele sumir. E ela, então ele só vai entrar graças a conexões. Eu odeio esse tipinho. Hoje ninguém vai me deter, não. Se eu não acabar com ele, eu me aposento e vou arrumar um marido, rapaz. Carinha, ela vai atrás do rapaz. Já era. Ele já era. E ela não é uma Zé Ninguém, não. Ela é uma heroína de classe Deus também. Número 7 no rank. Lankiki. Que isso? E vai falando que, já que ele não quer mostrar, ela vai lá fazer ele mostrar de qualquer forma. E ele, meu Deus, isso não vai acabar bem. Eu tenho que deter essa mulher. Ela é incontrolável? Essa mulher é doida da cabeça? O carinha que tava ali encenando. Na verdade, não era nem um carinha. Era uma mulher. Tanto que ela fala, eu sou uma mulher. Pra que ele me tratou daquele jeito? E a minazinha, calma, tá tudo bem, irmãzona. Relaxa, eu tô aqui, tá? E tem um aviso ali. Ei, vocês duas, para de papo furado, viu? A irmã lá foi atrás do rapaz pra arrumar confusão. A gente tem que parar. Ou vai tá todo mundo em apuros. A gente pode até perder o emprego. A outra, mas é ela que tá no comando hoje? E a outra que se vestiu de homem, né? O que a gente faz, irmão? Ele, eu vou parar o rapaz. Vocês duas parem a doidinha lá. Ela, assim, entendido? Aí ele vai correndo, vai se apressando e ativa o superpoder. Oxe, o superpoder dele aumenta a capacidade pulmonar. Ou seja, basicamente ele consegue ter mais fôlego. Basicamente é isso, né? E o Protinho ali, por que eu tô com a impressão de que tem alguém me observando aqui, viu? Essa atmosfera, pelo visto, vai ter outra luta. De novo. Ele já tá pressentindo a merda. O Quatro Zóio ali. Rapaz, me dá um momento, por favor. Finalmente, eu alcancei você. O Protinha, ué, você falou comigo? Ele, sim, então, sabe aquele herói? Vai tentando explicar a situação. Bom, esse aqui é o resumo das coisas. Você entendeu o que tá acontecendo? O bichão tá cansado, hein? Ele, senhor, eu não entendi uma palavra do que tu disse. Se não é uma coisa importante, eu vou meter o pé, tá bom? Ele, ai, por que você não consegue entender? Bom, não tem jeito, eu vou repetir. E aponta a mão na cara dele. Ele fica surpreso. E ele, mas o que é isso? E ele, o quê? Eu me recuperei? Então você tem habilidade de cura? Se você é do tipo cura, então derrotar a irmã vai ser impossível pra você. A habilidade dela é perfeita pro combate. Mas deixa eu explicar de novo o que aconteceu. Ele, não. Agora eu não quero ver isso de novo, não. Não é necessário. Eu já sei o que tá acontecendo. E realmente tinha alguém me observando. A tecnologia desse mundo é realmente incrível, viu? Eu não senti nenhuma flutuação na energia. Ele, o quê? Você consegue ler mentes também? Meu Deus! Como que alguém tem a sorte de ser abençoado com tantas habilidades? Ele, isso daqui é a técnica da sondagem da alma. Eu também injetei um pouquinho de energia espiritual em você, né? Pra te deixar mais tranquilinho. Eu falei, nossa, com tantas habilidades assim, você vai conseguir a licença de herói rapidinho. Então que tal a gente pegar outro caminho e evitar aquela doidinha lá? Ele, por quê? Aquela jovem senhorita me prometeu que eu ia ser um dos instrutores. Este vai ser o primeiro passo pra eu restabelecer minha seita. E ele, mas você não vai conseguir a licença de herói não, pô. Se tu não entrar na academia. Ele,
Ele, por favor, eu tô te implorando. Ele, tá bom, eu vou por outro caminho. Ele, sério? Uhul, eu fico agradecido, viu? E alguém, no caso, a menininha doidinha, já tá lhe dando um chutão com tudo ali na rua. O carinha, o que é isso? Ela, eu ouvi tudo, viu? Você nunca vai conseguir a licença de herói. Nunca. Ele, meu Deus, ela já chegou. E olha a posezinha deles ali. E a galera, meu Deus, o que tá acontecendo? Agora vai dar merda, agora vai dar treta. E ele se pergunta como que ela chegou tão rápido e pediu pra elas pararem. Mas, olha, tô toda bagaçada. E ela, dá uma olhada na gente. Você acha que a gente deu conta de parar ela? Tá de brincadeira. Ele, meu Deus, essa mulher não tem limites. Eu não posso deixar ela sair de controle não, pô. Meu emprego depende disso. Eu vou ficar desempregado. E ele, bom, vamos deixar a ideia de conseguir uma licença pra lá. Isso aqui não é brincadeira não, viu? Você vai perder pra ela. Ela, cala a boca. 4 olhos. Ou senão vou dar uma surra em você. Nele eu também vou dar, né? E ele, mas o que tu tá querendo aqui comigo, senhorita? Ela, acabar com você. Mas chega do lenga-lenga. Hora do show. E ela vai ativando ali a transformação. Olha os bagulhos, nossa, espacial aqui. Olha os efeitos visuais, o que é isso? Brilho pra cá, brilho pra lá. E tá rolando a transformaçãozinha da mina, viu? E, mano, o que é isso? É aquelas garotas mágicas lá de bagulho japonês, meu filho. Ele até, mas que técnica é essa? O carinha ali, mano, ele... Isso, sangrou o narizinho, fi. Ele até, nossa, você vai utilizar logo de cara a sua técnica. É muito estímulo. Sai daí, seu louco. E ele vai falando, pelo visto, você tá lascadinho, viu? Eu não sei o que você fez pra vencer aquele 8 doidinho lá da classe Deus, mas a pessoa na sua frente tá em outro patamar. Mas eu já disse tudo que precisava. Tchauzinho. Ele, o que tem tão especial nessa menina aí? Eu não tô percebendo diferença nenhuma dela pros heróis anteriores. E ela, anda logo. Mostra pra mim do que você é capaz. Tem poucas pessoas nesse mundo que conseguem me fazer lutar sério. Ele, mas que diabo você tá falando? Vocês ficam me ignorando enquanto eu falo. Só quer vir pra cima e lutar. Lutar toda hora. Vocês têm alguma coisa contra a paz? É tão difícil resolver as coisas na conversa. Prontinho, eu tô contigo, cara. Ninguém te ouve. Mano, tadinho dele, velho. Ele só quer ficar de boa. Mas ninguém quer entender o lado dele, né, cara? É incrível. Ela, mas que merda que você tá dizendo com resolver coisa na conversa? Isso daqui é um mundo com superpoderes, queridão. Isso daqui é onde o poder é o que importa. Você tá perdidinho, por acaso? Ele, você não vai soltar aquela sajada lá, não? Que nem aquele loirinho lá de antes. Ela, pelo visto, eu vou te desapontar. Até porque eu sou uma maga de batalha. Ela tenta agarrar ele desvia. E ela já usa ali explosão mágica. O carinha ali, meu Deus, todo mundo dá um fora daqui. Rola a explosãozinha. Só que ela também solta uma rajada assim. Ele apenas rebate ela. E a galera, meu Deus. Ela, você até que é bem interessante. Ele, de fato, você é mais poderosa que os outros que eu enfrentei. Ela, eu só tô no aquecimento, meu queridinho. 4 olhos, eu me enganei. Eu não achei que esse cara ia ser tão poderoso. Ele fez ela ir com tudo. A outra, mas por que ela é tão brava? Eu só sei que ela sempre dá uma surra no pessoal que é a licença. E ele, vocês são novatas, então por isso que vocês não sabem. Quando eu conheci ela 3 anos atrás, ela não era assim não, viu? Ela era honrada. E mostra quando ele conheceu, né? Eles estão se cumprimentando. Ela, a gente vai ser colega daqui em diante, viu? Vamos fazer o nosso melhor. E ele fica até tímido lembrando. E eles conheceram diversos tipos de pessoas. Tipo, mano, cada louquinho, olha o naipe do super-herói que eles conheceram, cara. E os poderes aqui são mais ridículos ainda. E ela acabou dando uma surra em um monte daquele tipo de esquisito. E ela tá brava aqui porque a galera tá dizendo que uma garota mágica tem que ser fofinha. Mas ela não é. Então por isso que ela tem um temperamento tão forte. Basicamente, ela é mimada, né, gente? Vamos falar a real? Até a mina ali fala, mas ela não parece nem um pouquinho com uma maga. Ela, ô seu fedelho, você tá me deixando mesmo animada, viu? Tá saindo uma aurazinha ali da mina. Que isso, garota mágica? Vai com calma. E ela vai falando pro Protinha, eu esperei 3 anos, 3 longos anos pra alguém como você surgir. Ele, tá bom, senhorita, eu posso logo receber essa licença logo pra eu poder ser um professor? Ela, pra isso, você tem que mostrar toda a extensão dos seus poderes. Ele, se eu fizer isso, você vai ficar bem assustadinha, viu, minha filha? Eu tô te avisando. Ela, mas que arrogantezinho. Ninguém nunca conseguiu me botar medo. Então, por que você não tenta enquanto lança várias esferas de energia? E ele tá desviando ali das esferas, né? E ela já vai igual, mano, uma bola de energia, falando que o poder mágico tá em 100%. Ele, enquanto vai dando a mãozada ali, ele, me perdoa por eu estar fazendo isso, tá bom? E deu-lhe um tapão
não. A carinha dele. Mano, o bagulho explodiu com o tapa. Tanto que a galera ali tá impressionadíssima. A mina até pergunta, ela tá viva ainda? E fez uma cratera. Mas ela já usa ali o quê? O feitiço de cura. Ela, você é um desgraçado. Como que você se atreveu a me acertar no rosto? Outra, mas o irmão 4 olhos, que habilidade é aquela? A irmã tinha uma habilidade dessa de cura? Ele disse que sim, só que fazia tanto tempo que ela não utiliza esse negócio, mas ela ficou bem popular na época quando ela usava a habilidade de cura. Então por isso que ela era muito famosa no mundo inteiro, porque ela tinha um dano bom, ela tinha ataque mágico e ela podia curar. Rapaz, essa aí é completinha mesmo, viu? E que depois que eles venceram, né, os monstros do mundo, ela ficou muito famosa, até por causa que, né, a bichinha é OP, tem várias classes em uma só. O pessoal ali, mas meu Deus, ela era tão forte assim? Ele, veja bem, se ela foi forçada a utilizar essa habilidade aí, isso significa que ela tá tendo muita dificuldade com o oponente, rapaz. Ou seja, ele é fortão. E ela, ai, se 100% não é bastante, então vou ir além disso. Ele já aparece na frente dela. Porque ele é veloz. Eu não tive nem tempo de reagir. Eu tava pelo menos a 500 metros de distância. E foi só 1 milissegundo pra ele aparecer aqui. E não teve nenhum tremor. Isso é impossível. Ele, deixa eu te explicar, fofinha. Isso daqui é chamado de técnica marcial. E tome-lhe um socão, fi. Que ela, mano, ô louco. Os caras foram pro espaço, velho. Que é isso? E ela, droga, seu maldito. E ele já usa pressão espiritual. E olha a aura do meninão, filho. Pega a aura dele. Quando ela tá caindo. Só que ele já chegou lá bem antes. E ela, exceder limite mágico 500%. E usa uma habilidade ali em área. Pessoal, meu Deus, acaba logo com isso. Por favor. Ela, eu errei. Ele desapareceu. Cadê esse merda? Ele tá lá no espaço. E ele, isso daqui é somente 1 milésimo da minha energia espiritual. E ele faz um corte que, mano, olha o absurdo que foi esse corte aqui, viu? Ave Maria. O pessoal, a gente já tá tudo morto. Se esse tivesse sido um ataque com uma intenção de matar, ela, desgraçado, esse miserável. Ele, eu te assustei, senhorita? Ela, não, você não me assustou. Uma coisa daquela não me assustou, seu babaca. E vai esfregando o rostinho ali. Ele, hã? O carinha, para de lutar, irmã, por favor. Esse jovem tá num nível muito monstruoso. Ela, não, eu não tô afim. O mundo só é pacífico hoje graças à nossa determinação. Você quer que eu admita a derrota só por cima do meu cadáver, viu? Ai, se 500% não é bastante, eu vou usar 600. E se não funcionar, 1000%. Eu não vou perder a minha determinação. Vamos pra luta. Ele, para aí, viu? Ei, não faz mal você ter temperamental não, viu? Mas eu já passei dessa fase faz tempo. Fechou? E de onde eu vim é senso comum. Atacar em grupo ou escapar quando você tá enfrentando um ser muito mais poderoso. Se tivesse lá no continente Xuan, você já ia estar morto faz umas horas, viu? Ela, aqui não é o seu mundo não, viu? Aqui é a Terra. Ele, tá bom, tá bom. Já que as minhas palavras não são o bastante, não tem outra escolha além de eu te mostrar a minha verdadeira força. Pessoal, verdadeira força? Como assim? Ele não parece nem ter se esforçado muito quando lançou aquele ataque de antes. O que vai acontecer se ele usar toda a força? Vixe, eu não quero nem imaginar não. Ela, então finalmente eu vou te ver usando toda a sua força. Mais ou menos, só uma pequena fração dela. Mas muito bem. Eu vou desenvolver uma pílula dourada dentro de mim. Ixi, que isso? Que papo é esse, meu filho? A galera até, o que é essa tal de pílula dourada? Ele, deve ser uma técnica, sei lá, algum tipo de explosão dourada. Eu sei lá, que diabo é isso? E ele, venha! E rola uma rachadura ali. Essa torre, inclusive, é a que selaram ele, né? Cara, mas o que tá rolando? Por que escureceu? Ô, senhorita, se prepara aí, porque a bucha do canhão vai ser grande, viu? Agora você vai ter que segurar. Ela, mas qual é dessas correntes elétricas aí, pô? Ele, isso aí não é uma corrente elétrica, não. Esses são os trovões da calamidade. Mas não se preocupa, querida. Vai ter muito mais que isso. E na sala de aula ali da Academia de Super-Humanos, galera, pessoal, olha pra janela, tá acontecendo alguma coisa. A menina, qual foi, fi? Parece que tu tá até cagado de medo. Você vai entender quando vê pela janela, ô sua Zé Ruela. A meninazinha que convidou o Prota tá ali também, só moscando, né? A galera, mas que merda é aquilo? O mundo tá acabando. E o cara, a gente já viu coisa desse tipo, mas grande desse jeito, nunca. E a galera, meu Deus, tem alguém dentro do relâmpago. Você pirou, foi? Até um herói de classe Deus ia morrer se uma coisa daquelas atingisse eles. E a menina, não é a irmã lá que tá encarregada do exame de licença hoje? Ele,
Tem algum problema, representante de classe? Ela, droga, é provável que ela tá enfrentando o cabeludão lá nesse exato momento e pede o equipamento emprestado pra alguém ali. Cara, aí, representante de classe, isso é o meu equipamento, rapaz. Ela, mas é uma emergência, eu vou resgatar uma pessoa. E se transforma e vai voando ali, viu? E ali na situação do Prota já tá caindo um raiozão insano. E, mano, basicamente são 99 mil trovões a cada 6 segundos que ele consegue gerar ali, tá? A pílula basicamente vai estar pronta após 1 minuto. A galera ali tá morrendo de medo. Eles estão ajoelhados ali no matinho. E o cara, meu Deus, tem muito tipo de poder nesse mundo, mas é a primeira vez que eu passo por uma coisa desse tipo. Eu consigo sentir. Vai ser o meu fim só se eu levantar a cabeça. Ela, eu não tô assustada. Eu sou uma das melhores heroínas do mundo. Não tem quem possa me colocar medo. Mas por que eu não consigo nem olhar nos olhos dele? Aos olhos desse homem, eu não passo de um inseto. Então o que eu vou fazer? Exceder limite mágico 10.000%. E ela chama ele de babaca. Só que, mano, basicamente, ela é uma formiguinha na mão dele. E que realmente ele tinha razão. De que quando você enfrenta um oponente mais forte, não adianta o que fazer. Quer dizer, no caso o Prota é muito mais forte, né? E ela percebeu que foi tola. Basicamente, ela era uma partícula de poeira na mão do Protia, né? Mano, ele humilhou. A mina vai sair traumatizada daqui, tá? Isso é fato. A mina, o trovão parou. E também não tô sentindo aquela pressão insana que tava aqui não, viu? Mas isso não é bom não, vou me apressar. Se passam 10 minutos, ela, eles estão ali. Mas é uma ambulância. Ela para ali. Ela, irmã, como que você acabou nesse estado? E o médico ali explica que isso é um trauma. Eu falei que ela ia ficar traumatizada. E pelo visto ela vai ficar hospitalizada por 6 meses. Ela, o quê? Tudo isso? Ela é uma heroína mundialmente conhecida. Não tem como vocês fazerem alguma coisa não, pô. Vocês são renomados. Ele não tem outra alternativa não, viu? Até porque a energia que ela usou hoje ultrapassou muito a que ela utilizou na última década passada. É um milagre só dela tá viva, rapaz. O carinha ali, mas puta que pariu. Esse cara é um monstro. Não, nem mesmo os monstros são tão ridículos. Ela, aí, o que você fez, Carmalã? Ela é uma heroína. Meu Deus. Ele, aí, por que você tá fazendo como se eu fosse o cara mal da história? Ela que quis me ver em plena força, rapaz. Tudo que eu fiz foi mostrar uma fraçãozinha. Como que eu ia saber que ela se assustaria tanto ao ponto de ficar naquele estado? Ela, eu não tô fazendo ideia do que você tá falando, mas só pelo seu tom de voz eu acho que você tá se gabando, viu? De qualquer forma, deixa isso pra lá. Até que tá tudo bem, por enquanto, né? Acaso ninguém se fira dessa forma. Aí, você passou? Eu até esqueci de avisar que você precisa de uma licença de herói. Ele, eu não faço ideia não, deixa eu perguntar. Ô carinha de óculos, eu já posso receber aquela licença? Ele, sim, é sua. Eu não quero ver sua cara nunca mais. Ah, tá bom, eu passei, e agora? Bom, você não tem pra onde ir, né não? Eu vou te levar lá pra onde ficam os funcionários. Você pode começar a trampar amanhã. A outra menininha da escola já... Ei, representante, vamos junto. Eu planejava voltar pra classe também. Eu tava só terminando meu trabalho de meio expediente. Ela, é você? E ela vai se escondendo do Protia, né? E vai andando atrás ali. E ela, por que você tá voando? Ele, pra que eu vou andar quando eu posso voar, rapaz? E ele tá certo, né não? Ele, mas enfim, eu tenho um questionamento. Qual é essa daí de classe? Eu não entendi muito bem esses costumes, não. As habilidades dos heróis são separadas em classes. Essas classes são baseadas nos níveis das habilidades. E vai explicando pra nós que tem classe do número 1 ao número 10. E depois desse número 10 vem a classe lendária. Da classe lendária vem a classe mítica depois a semideus e depois a classe Deus. E ela fala que os heróis de classe Deus são os mais poderosos do mundo. E que atualmente ele já mandou 3 de Vasco. Ele mandou... Vasco não, né? Porque ele não matou. Mas ele rebentou, basicamente. Teve aquele Zé Ruela do começo lá, né? Número 68, classe Deus. O maninho ali, classe Deus também, número 10. E a mina agora número 7 no ranking, né? Então era uma galera forte no mundo aí. Mas pro Prota não é nada. Ele... então a galera desse mundo é bem fraca, viu? E eu conseguiria vencer todo mundo sozinho no meu estado patético. Eu tô no reino da fundação ainda. E se eu repetisse o que eu acabei de fazer? É bem provável que todo mundo ia ter morrido igual mosca. Ela, tá bom, já entendi que você é poderoso. Mas as pessoas desse mundo não são tão fracas como tu pensa. E de acordo com o que a gente sabe, né? Tem uma classe acima da classe Deus. Ele outra? É, sim. Eles são chamados de heróis ancestrais. Eles são diferentes da gente, né? E que tem entre eles uma galera que consegue controlar o tempo.
mágico. E também aqueles que conseguem utilizar a energia do sol e das estrelas. Eles têm o poder da concepção, isso é interessante. Eu quero capturar um deles pra fazer uns experimentos. Que parte que você entendeu? Que isso daí não passa de uma lenda, rapaz. E, de acordo com o que a gente sabe, eles foram os primeiros humanos a despertarem superpoderes. Não é de estranhar que vocês não saibam o que é cultivar. Mas, de qualquer forma, vamos parar de falar disso, viu? Da última vez que a gente se viu, você disse que quer restabelecer sua seita, né não? Mas por que alguém poderoso igual tu ia se importar com isso? Ele, antes do meu mestre querido falecer, ele deixou a seita sob os meus cuidados. E as palavras que ele me disse, eu lembro como se fosse ontem. E o mestre dele tá falando, e assim, apesar de tu ter virado uma das divindades mais poderosas, o seu treinamento ainda não acabou. Ele, obrigado pelos ensinamentos, mestre. Eu vivi entre várias divindades a minha vida inteira. Mesmo assim, eu não consegui me tornar uma divindade imperial. E agora o meu corpo não pode absorver mais energia espiritual. Ele, não, isso não vai acontecer. O mestre é uma das divindades mais fortes do mundo inteiro. Você não vai morrer. Ele, não, esse dia vai chegar. Apenas o imperador das divindades é eterno. E eu passo meu título da seita a você. Ele, sim, mestre. Eu vou seguir seus ensinamentos enquanto tá chorando um pouquinho. E o mestre tá ferido ali, né? Ele, tá bom. Você já pode se retirar. Eu tô ficando sonolento. Ele, foi isso que o meu mestre me disse. Ela, tá bom, entendi. Bom, além de que foi imprudência minha que resultou na destruição da seita. Então é por isso que eu devo restabelecer a minha seita e tornar verdadeiro o sonho do mestre. Na verdade, tem uma outra forma de eu criar minha seita. Ela o quê? Outro jeito? Mas qual? Bom, eu podia destruir aquela torre de confinamento que me prenderam e encontrar um lugar adequado para criar um mundo e também criar uma vida. E já fazer eles nascerem como OP, basicamente. E ressuscitar toda a seita e levar uns 2 segundinhos só. Elas, criar vida nova? Ele, mas esse é um método que não tem princípio nenhum. Meu mestre não ia ficar nada orgulhoso de mim se eu recriasse a seita dessa forma. Mano, tá vendo o nível desse prota? É absurdo, o cara pode criar vida. Isso que ele nem tá no máximo dele, né? A mina, você tá fazendo graça, né não? Você é capaz de criar uma vida artificial? Ele, não, eu não tô brincando. Um único ser místico já é capaz de criar centenas de mundos. É fácil demais pra uma divindade imperial criar um bando de cultivador recém-nascido. Isso é facinho. A mina, você é bem do trapaceiro, viu? Se tu é tão poderoso, como é que conseguiram sei lá, hein? Ele é meio vergonhoso de falar, mas eles atacaram no momento quando eu retornei da reclusão e quando eu tava conquistando o meu título de imperador. Mas as coisas ficaram meio fora de controle. E tá mostrando ali, né, mano? A cena, filho. E o carinha ali, é a lendária divindade imperial. Ele é um monarca, mesmo com todas as divindades e o clã demoníaco combinado com um único golpe. Ele acabou com 5 deles e mutilou outros 10, basicamente a metade. Maldito, maldito! Outros também morreram. O reino celestial foi condenado. Por que aquele maldito destruiu a seita dos outros sem uma razão? E tá o velhinho ali no céu. Nossa, olha essa cena aqui do pratinho aqui embaixo. Ele é criança. Apesar de tu ter atingido o nível imperial da divindade, você não é onipotente não, viu? Torre que confia nas divindades é um tesouro mágico que levou 2 bilhões de anos de refinamento pra conseguir ser criada. Você não vai escapar assim que for confinado aqui. Ele, velhinho, tu realmente acha que vai conseguir me prender usando uma sucata? Tu tá de palhaçada, né, meu filho? Ele, então por que você não faz o teste? Ele, tá bom, eu vou fazer mesmo. Eles, o garoto foi enganado. E eles conseguiram, sei lá, momentaneamente e jogaram ele em outro mundo, né? Porque o cara abriu uma fenda. Ele, sai daqui, vai embora logo. E o cara já gritou, todos os seres místicos trabalhem logo em conjunto pra gente fechar o acesso aos outros mundos. E começa ali a conjurar alguma coisa. E foi desse jeito que ele acabou ali. Então, por conta disso, eles fizeram o quê? Esconderam aquele reino do Protinha pra ele não poder voltar em outros tipos de reino. E ele, droga, aquele velho me enganou. Assim que eu recuperar minha força, vou mostrar pra eles que mexeram com a pessoa errada. Ela, basicamente, a nossa escola tá ali, viu? E o dormitório dos instrutores fica na parte traseira. Mano, é muito legal, ó, tipo, porque basicamente o Proto ele é super forte, super pica, e a mina tá falando de escola. E ele também vai, pelo visto, virar um instrutor. Então você vê a disparidade, o cara que tava destruindo o mundo agora vai virar um professor. Da hora, da hora. E os repórteres estão ali, né? Eita, vai ter exame de graduação em alguns dias na academia? Vocês estão achando que alguém vai se formar esse ano? Até porque o examinador deste ano é o herói com o maior rank da classe Deus. Nenhum estudante conseguiu se formar em 6 anos. Galera, aí, quem é aquele ali? Meu Deus, não foi ele que
que fez aquele herói de classe Deus sair voando direto pro outro hemisfério? É lá e, de novo, esse tipo de gente. Eu já falei que você tem que mudar o jeito que você se veste. Ele, mas por que eu ia fazer isso? Eu nem fiz nada de errado. Galera, vai, vamos entrevistar ele, vamos entrevistar. E a galera tá fazendo várias perguntas ali, né? Como é que ele se sente? E, pelo visto, ele já tem 1 bilhão de fãs pelo mundo inteiro. E se tem alguma coisa que ele quer dizer pra galera? Ele, fãs? Galera, você quer dizer alguma coisa? Ele, bom, o meu nome é Yasen. Eu sou lá do continente Xuan. E é basicamente isso. Galera, o seu superpoder é aprimoramento físico? E por que você é tão poderoso? E ele vai explicando pra galera, falando que é a técnica imortal, mano. Ninguém vai entender nada. As minas, é a primeira vez que eu vejo alguém tão paciente. Ela, eu também. Ele tem um ótimo temperamento. E do nada, oxi, que é isso? Uns Power Rangers? O carinha já se vira, olha ali, meu Deus, esses daí são os Rainbow Rangers. Mano, aí é foda. Os caras não trocou nem o nome direito, filho. Rainbow Ranger. Aí é foda, cara. O cara só tacou aqui, filho. Não é cópia, viu? A famosa copia, mas não faz igual. Mano, eu na escola, meus trabalhos eram pique isso. Eu falava, me empresta o trabalho aí que rapidinho eu vou fazer aqui, mas vai ficar tudo diferente, tá? Não se preocupa não. Aí sai isso aqui, ó, igual esse manhwa. As minas já ficou chocada. Como assim? Os Rainbow Rangers? Todo mundo, na verdade, né? O Protinha pergunta, quem que é esses loucos? E é explicado pra nós que eles estão no top 5 heróis classe Deus. Os caras não é pouca coisa não, viu? O vermelho é número 2, ou seja, do mundo, tá bom? Ele é o top 2 do mundo. O outro 3, 4, 5 e assim por diante. E o pessoal tá perguntando se não estão sonhando. E o louquinho ali já quer entrevistar primeiro. E o carinha vai se apresentando, fazendo aquelas posezinhas de Power Ranger que nós conhecemos, né? Porque isso aqui é aquela copiazinha. É o famoso copia, mas não faz igual. Vocês já estão ligados, né? Eles estão ali, não sei o que, bambu. Que isso, cara? Os caras estão se chamando de bambu amarelo, bambu rosa. E tome-lhe a aberturazinha. Deu um pouquinho de vergonha ali, tá? Mas eu achei legalzinho. Literalmente, é o que aconteceu com os personagens aqui também, tá? Não foi só comigo, não. E o cara, eles ainda são meio peculiares, vocês não concordam? Eu vou dar entrevista aqui pra cada um de vocês. E os caras estão perguntando se eles vieram pra o exame de graduação dessa galerinha. Eles falam que sim, até porque eles vão ser os examinadores. Aí ferrou, porque os caras top 5 e vão examinar aluno que não sabe de nada. Eles estão aguardando ansiosamente. E a mina, ele não tem mais nada pra fazer, já que eliminaram todos os monstros. Ele só veio aqui perder tempo, rapaz. A outra, eu já vi aquilo tantas vezes, mas ainda me dá muita vergonha alheia. Eu tô contigo, viu? Eu tô contigo, na moral. O pessoal, o quê? Então você, na verdade, é o examinador? Meu Deus! Será que os estudantes vão conseguir aguentar 10 segundos nesse exame? Ô, Prota, mas tá todo mundo louco? O que tem de errado com o pessoal do seu mundo? Será que eles são estranhos? Ela, bom, você veio pra cá recente, né? Então, é natural que você não saiba. Até porque esses heróis aí, a minazinha que ele bateu, aquele outro Power Ranger falsificado, né? Eles eram, tipo, os principais, porque eles protegeram todo mundo através da força deles. Eles eram tipo a linha de frente. Então depois de derrotar o rei dos monstros, a paz veio pra cá, né? Então eles são bem populares. E aí o pessoal fica todo agitadinho. E ela vai explicando pra nós o que a gente já sabe, né? Que com a chegada da paz, eles... Mano, é incrível. Alguns deles se tornaram otakus. É exatamente isso que você tá ouvindo. E outros utilizavam o poder, né? Pra fazer alguma coisinha. Tipo, a gente tá vendo um mano levando uma bolsa. O cara virou um entregador. Outros já pegou o bichinho de estimação, né? Igual nós sabe. Só que tem alguns que estavam brigando por baixo dos panos. Que eram esses dois, por exemplo, né? Então, eles não gostam de perder e ficava esse blá blá blázinho aí, né? Então, por isso, esse é um lugar onde todos os poderosos são admirados, né? E faz muito sentido, né? Porque os caras protegeram a Terra. Só que não passou na cabeça dela que eles iam ser os examinadores desse ano. E eles têm 1000%, não é nem 100, é 1000% de certeza que não vai passar no exame. Já que eles não conseguem nem passar da classe mítica, rapaz. Imagina a classe Deus que é aí. Aí a mina, ai meu Deus, eu nunca vou me formar. E ele, esse exame parece interessante, viu? Será que é semelhante ao do meu mundo? Ela, deve ser, mas mais ou menos parecido, né, meu filho? Eu não conheço lá. E ela vai explicando que, de acordo com as regras, os heróis, eles usam os bichinhos de estimação que eles fizeram, né? E os estudantes que conseguirem derrotar esses bichinhos vão passar. E como a gente já sabe, né? Basicamente, o comecinho lá tem a classe 1, 2, 3, vai até a 10. E quando você passa dessa classe, tem as outras classes ali, né? Classe lendária, mítica e a classe Deus.
isso. Ela falou que a energia dela já tá na classe lendária, só que ela ainda assim não consegue se graduar. Ele, isso aí é estranho, o seu poder já atingiu o requisito mínimo, né não? A outra, porque eles ficam brigando pelos estudantes. Você tem noção do que tá acontecendo? Os caras estão brigando por estudante. Ela falando, né? E basicamente eles ficam competindo, quem tem mais estudante e os mais fortes, é isso. Aí ele, o pessoal do seu mundo é meio esquisitinho, né não? Ai, vários alunos não conseguiram se formar, que droga, meu pai vai ficar louco comigo. Ele, já que eu vim até aqui pra me tornar um instrutor, eu vou fazer uma coisa a respeito. Vou só dar uma pequena ajudinha. E ele tá falando que vai ensinar uma técnica pra ela. Ela jura? Sério? Ele, sim. Os imortais, eles não brincam com coisa séria, rapaz. E eu tenho a minha palavra. A Power Ranger Rosa, o líder, dá uma olhadinha ali naquela pessoa. É o cara lá que destruiu vários super-heróis. E o outro tá comentando, né, que não dá pra confiar nessas notícias. Que isso deve ser alguma coisa da mídia pra fazer ele ser um herói, né? É tipo combinado na visão dele. Mal sabe ele que o Protinha com um tapinha, esse azul vai de Vasco. A outra fala que ninguém sabe o poder de luta dele e tudo mais. E o vermelho ali fala, ô amarela, vai lá verificar o poder de luta dele, fechou? E ela aciona lá um negocinho, tipo o bagulhozinho do Vegeta, né? O scanner. E já fala que ele tem 92, 82 quilos. E a idade é desconhecida. E não tem nenhum superpoder. E o poder de luta dele é 5. Porque eles se baseiam nisso daí. Mas o Prota não tem esse poderzinho velho. O Prota, ele tem a famosa cultivação, né? Que é apelona demais. A mina, ele não tem nenhum superpoder. O cara, mas ele tá flutuando, ô louca. Será que tem alguma coisa de errado com o seu superpoder? E ele, mesmo que ele estivesse com algum equipamento, ele ainda ia precisar o superpoder pra alimentar um núcleo de força. E ela, eu tô usando certo isso aqui, ô seu louco. Eu consigo ver qualquer tipo de superpoder, mas ele não tem nenhum. Eu tô falando pra tu. Aliás, será que é algum dispositivo que se alimenta por baterias? Eu sabia. Esse idiota é o puro marketing. Nananina não, filhote. Mas enfim, né? O azul, ô líder, vamos dar os cumprimentos pra esse otário? Ele, não, deixa isso aí pra lá. A gente tem coisa mais importante pra fazer. E a mina vai perguntando ali, ô, meu querido, tem como aprender seu superpoder? Ele, sim. E ela, tá bom, vamos entrar logo na academia. Ele bateu os ombrinhos ali com o Ranger vermelho. E eles ficaram se olhando. Os repórteres estão até de olho ali, né? Porque estão dizendo que vai acontecer umas coisas interessantes. O pessoal ali, isso aí vai dar treta, hein? Eles estão até disputando quem que vai chegar primeiro ali nos portões da academia, rapaz. A mina, como eles se tromparam, não fez nem sentido. Mas que coisa mais fake. Será que eles vão começar a brigar aqui, agora? Só que o Protinha é respeitoso. Ele, por favor, pode passar aqui, meu queridão. Fica na paz. Ele, vamos indo, tropa. Os caras, o quê? O que foi aquilo? Eu nunca vi nada desse tipo. Ele foi educado. Alguém do nosso mundo não quer fazer isso, rapaz. Além de que ele tá mostrando cortesia pros Rainbow Rangers. Será que ele não tá fazendo graça dele, não? Pera, tem alguma coisa de errado aqui. A mina, eu pensei que você ia lutar contra esses daí. Ele, o líder dele com esse bigodinho de vendedor de alho, até que ele é poderosinho, viu? Ela, aquele com o traje vermelho, até agora foi o mais fortinho que eu encontrei aqui desde que eu vim pro mundo. Ela, nossa, essa é a primeira vez que eu te ouvi falando dessa forma? E a de amarelo, mas que deu no líder? Por que ele tá tão caladinho? Pois é, ele não falou nada quando trombou naquele idiota. Será que isso é por causa do cara atrás da gente? Nem pensar, eu vou olhar. Ele, não se vire, senão você vai ser morta. O bichinho tá suando, rapaz. Ela, o quê? Como assim, líder? Você tá dizendo que aquele cara... Ele, sim, ele é muito poderoso. E eu mesmo não sou páreo pra ele. Ela, o quê? Você tá brincando, líder? Você não é páreo pra ele? Mas tu é o segundo super-humano mais forte do mundo. A gente acabou de checar, ele não tem nem superpoder, seu otário. Mas meus instintos estão falando que aquele cara é muito perigoso. Nem número ou superpoder nenhum desse tipo descreve o quão poderoso esse cara é. É frustrante, mas eu não posso vencer esse cara. Esse cara é humilde, viu? Power Ranger da Shopee, tu gostei de tu, viu? A mina tá falando que ele tá só tentando assustar a galera, né? E ela disse que vai checar mais uma vez. Só que o Protinha, só com o olhar já amedrontou ela. Peraí, eu vou fazer isso outra hora, né? Ô, tropa, vamos embora logo. Ele, ei... O pessoal desse mundo aqui é muito hostil, você não concorda não? Vocês têm que aprender boas maneiras antes de começar a cultivar. Então, basicamente, nosso Protinha foi lá pro dormitório dos estudantes. E o primeiro dia de trabalho do Protinha ia começar na manhã seguinte. Ele tá ali já dando uma meditadinha, né? Enquanto toca um alarme. A mina, ô senhor Ian, você tá acordado? Ele, os imortais não dormem, minha querida. Ela, tá bom, primeiro, aqui tá sua licença de herói, até porque quando você chutou a irmã, a loirinha lá, né, no caso, contudo, você basicamente tornou o lugar dela o seu, ou seja, você é o número 7 de herói classe Deus, e também
isso aqui foi bem polêmico, viu? E a tua fama foi lá pra baixo, porque ele foi basicamente respeitoso. E não é o que a galera faz, a galera já quer tretar, né? Esses heróizinhos aí, bucha. Na verdade, esse Ranger Vermelho até que ele, né? Pelo que o Protinha falou, é fortinho. O Protinha diz que não liga porque o pessoal tá dizendo. Ele não tá nem aí. E pergunta quantas pessoas estão na classe. Ela, bom, tem 42, 22 homens e 20 mulher. Ele, classe Deus número 7. Eles me colocaram assim? O Homem do Manto Negro, mas que título é esse, rapaz? Ela, fica grato por ter pelo menos recebido um nome. Até porque é culpa sua. Você não falou o nome que você queria, né? Assim que você passou no teste. Sem contar que tu é o único herói de classe Deus que passou pra essa classe, né? Sem precisar vencer o rei dos monstros. Eu falei pros meus amiguinhos, né? Que as matérias que eles colocaram sobre tu é falsa. Talvez isso até te ajude um pouquinho e a restabelecer a sua seita que nem tu quer. Ele, nem é necessário. Até porque eu tô preparado pra levar algumas centenas de anos pra restabelecer minha seita. Ela, tá bom. Enfim, eu tô indo pra sala de aula, tá bom? Aí eles já chegaram na classe 1 dos super poderosos. A galera ficou sabendo que um novo professor super fodão, igual eles estão falando, vai chegar ali. E a representante, no caso a menininha ali, falou que os poderes dele, no caso nosso Protinha, pode ser aprendido. E realmente pode. E a gente tá vendo ali o maninho loirinho ali. Mano, parece o Bakugou. Fala se não é a cópia dele. Dizendo que o superpoder dele é de fogo. E ele entrou na escola aos 8, mas ainda assim não se formou. E olha que o menor tem 17 já, tá? Aí ele, mas que droga, faz 10 anos que eu vim estudar nesse lugar e eu ainda nada de me formar, rapaz. Eu espero que o novo professor seja bom pelo menos, né? O carinha ali atrás. Com esse seu superpoder, você acha mesmo que vai se formar só por causa do professor? Tu é otário. E tá dizendo que ele tem o de gelo e ele tem 17. Já ele, esse maninho aí, entrou 6 e até agora não se formou. Ele, ô, Quatro Zóis, você quer morrer? A menina, para de brigar, essas idiotinhas. Qualquer um serve desde que seja bonitinho, né? Essa daí, né, não tá querendo aprender, não. E ela usa o poder do vento. Já deu a hora da aula, o professor chegou. Galera, nossa, como ele é alto. Essa é a primeira vez que um dos 10 da classe Deus vem dar aula, vocês não concordam? Enfim, eu sou o Yansen, eu vou ser o líder da seita de vocês. Mano, ele já chega assim, cara. E, pelo visto, todos vocês aqui vão ter a chance de se tornar cultivadores. É pra todo mundo trabalhar duro e se tornarem imortais. Então, vocês vão aprender todos os conceitos básicos na nossa primeira aula. Primeiro, maneira de etiqueta, né? E habituar com as regras da seita. E já se passa uma semana disso. O maninho ali, loiro no caso, tá falando que ele fez eles copiar 36 mil regras. Tipo, eles tinham que copiar, não pode isso, não pode isso. Só que são 36 mil. E ele disse que já copiou mais de 200 vezes, mano. É absurdo isso aqui, tá bom? Absurdo. Aí ele, mas não mudou nada. Isso aí vai mudar o quê no meu poder, rapaz? Aí, disse que assim era a sala de aula antes e ficou desse jeito aqui. Ele basicamente trocou todo o modelo, né? E o uniforme deles mudaram pra isso. Aí, eu suportei tudo isso pra treinar minha mente. Mas esse professor já tá de tiração, viu? Eu vou falar com ele. Aí ele, todo mundo... Sabe que a Terra é redonda? Foi o que todo mundo aprendeu, mas na primeira aula o professor disse pra nós que ela é plana. Ele é um terraplanista. Eita! E que ela era dividida em 2 camadas, onde 2 tipos de pessoa vive: os mortais e os imortais, rapaz. Então ele falou um monte de coisa que ninguém entendeu. E a cultivação é dividida em 4 estágios. Tá explicando pra nós o nível de poder dele, né? Que tem o cultivo do Ki, o cultivo do espírito, o refino espiritual e alguma coisa do Dao. Porque tá um nome meio estranho aqui, tá? Vou falar pra vocês. E também os reinos dos imortais tem os 4 ranks. E é muito grande. Então, vocês vão ficar sabendo por enquanto. Só depois. Porque não vai ser tão importante agora, tá bom? E ele explica que aqueles acima da divindade transcendental, que é o último rank, não são mais chamados de divindades. Eles são seres místicos. Pessoal, mas meu Deus, eu não tô entendendo nada. A mina, ô senhor Ian, o que são imortais? São aqueles que conseguiram ascender aos céus e podem destruir o mundo. Isso é imortalidade. E se você se tornar imortal, você vai possuir a longevidade do céu. Mano, é o que os cultivadores falam. Nós não tá entendendo nada. E ele, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Por qual motivo vocês cultivam? A mina, eu quero me tornar a heroína mais poderosa da história. Ele, errado, não é isso que eu queria ouvir, não. A cultivação não tem como propósito você ser acima dos outros.
Deus, você tem que perseguir o Dao pra alcançar o Dao e a longevidade. Mano, foi uma aula até pra nós, viu? O cara literalmente, e a gente viu isso, até porque ele não liga pros outros super-heróis, né? Tanto que ele foi mó bonzinho com o super-herói vermelho lá. Se ele quisesse, ele podia dar uma surra em cada um deles. Eles ali continuam discutindo essas doidices aí, né? De cultivação e tudo mais. Ele até faz uma pergunta pra ela que nem ela entende. Aí o loirinho, ai, mano, eu não tô entendendo nada, cara. De verdade. Mas eu tenho que me formar, então eu vou aguentar firme. E ele vai dizendo que os seres místicos, eles morrem, independente se eles têm energia, tem isso, tem aquilo. E ele ainda diz que acabou com 5 em só um único golpe. O carinha, ai, eu vou aguentar firme. E vai dizendo que você só vai alcançar a verdadeira imortalidade quando virar um imperador das divindades. O cara, eu não aguento mais. Eu te entendo, meu amigo. Você só vem falando um monte de merda. Você não ensinou nada de útil pra gente. Só fez a gente copiar aquele monte de regra. Como professor, você devia estar ensinando a gente a usar os nossos poderes, não é mesmo? E não essa merda de longevidade. Eu quero que se lasque a cultivação. Eu tô fora, mano. Ele tá com tudo, o chapéuzinho dele no chão. E o pessoal pergunta pra onde que ele tá indo. Eu sei lá, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não perco meu tempo aqui não. E bate com tudo a porta. Mano, literalmente, todo mundo ficou olhando com ele com cara de taxa, até o professor, né, mano? E o cara ainda fala que é um milagre ele conseguir resistir por uma semana. Pelo visto, ele realmente tá querendo se formar. Carinha, mas esse daqui é o 7º da classe Deus? Se fosse os outros, eles vão ficar furiosos. O Protinha só diz assim, vamos continuar. Cara, ué, ele não ficou com raiva? E o 4 zóio, como é que ele vai se formar? Com só isso de perseverança, meu filho. Pelo visto, nesse ponto, eu sou um pouco mais forte que ele. Eles estão jogando conversa fora. E o carinha por dentro, que acabou de falar isso, tá, ai, eu quero tanto ir pra casa. Porque realmente, velho, ninguém tá entendendo nada. Pra eles é tipo tudo novo. Dizem que a aula finalmente acabou. Já a menina leva ele ali pra parte de trás da academia, onde geralmente a galera pode usar os superpoderes. Ela pede pra ele não ficar com raiva do loirinho lá. Ele, mas calma, que eu não tô não. Pode ficar tranquila quanto a isso. Fechou? Ela não é de se estranhar que você é tranquilão, né? Mas esse lugar vai servir pra você ensinar a técnica poderosa e ela vai mesmo ajudar a passar no exame. Ele, claro, essa técnica pode ser aplicada por qualquer artista marcial. Ela vai te ajudar a passar nesse exame. Ela, me ensina então, pô, o exame é daqui a um mês. Ele, claro, mas primeiro você tem que sentir a energia espiritual. Então aí já começou a treta, né? Porque, pelo visto, esses alunos aí vai passar perrengue. E o carinha ali que ficou puto, já tá jogando uma pedra ali na água. Ele, número 7 da classe Deus, tá de palhaçada. Ele é mentiroso, nem ferrando que ele é poderoso desse jeito. Eu tenho certeza que é representante ganhando nós. Eu não vou precisar dele pra me formar. Aí ele para pra ver ali, ué, quem que são aqueles ali? E são os dois, né? Ele disse que vai seguir porque tem alguma coisa estranha rolando. E ele fica ali atrás da pedra. Ela, finalmente, eu tô sentindo energia espiritual. Ô, senhor Yan. Ele, a energia do seu mundo é realmente grande, viu? Energia espiritual, né? Se não, ia levar décadas pra você sentir. E ela, uau, essa coisinha brilhando, que coisa mais legal. E pergunta se é tipo ar, a energia espiritual. Ele, não, muita gente acredita nisso, mas na verdade é vida. O carinha continua observando. E ela, tá, mas e agora? Ele, é? Agora observa aqui o pai. E ele já vai falando, tudo nesse mundo tem o yin e o yang. Então, quando combinar as duas, elas vão se tornar vida. E, mano, vai vindo tipo uns dragãozão. O carinha, mas que merda é aquela? Filhote, você quis desistir cedo, né? Aí a mina tá aprendendo a técnica poderosíssima. Ela já diz, eu consigo ver, eu tô vendo, essa é a forma da energia espiritual. O carinha, ai meu Deus, que poder é aquele, fi? Nunca vi nada desse tipo. Ele já forma como se fosse uma bolotinha. Ela, ué, mas que isso? E ele vai, mano, e quando ele taca, o bagulho sai com os dragãozão em volta. Pelo que eu entendi, mano, o bagulho deu a volta no mundo, cara. Ele já fala pra explodir. Mano, a mina voou com tudo. O cara, ai, que merda. E ela vai gritando socorro pra ele. E ele já usa algum poderzinho pra parar. O cara, meu Deus, esse cara não é normal, não. E a galera que tá na sala, mano, pergunta o que tá rolando. Se é um terremoto, caraca. E pede pra olhar pela janela. Os caras, o quê? Aquilo foi uma bomba nuclear? E ela, você é o quê, senhorina? Você é doidinho da cabeça. Ele, ai. É igual o pessoal diz, né? Quanto maior o seu QI, mais poderoso é o ataque.
E aquilo foi só uma pequena porçãozinha do meu poder. Ela aí, para de falar um pouquinho, eu tô tentando me acalmar aqui. E ele já explica que basicamente a técnica não usa o poder espiritual que a pessoa tem, mas sim o que tá fora, ou seja, no ambiente, né? Aquelas boladinhas que a gente viu no ar. Ela, velho, ainda não entendi isso daí não, viu? Ele vai, pega isso aqui, vai pra você entender. E já diz que o nome da técnica é Técnica da Formação do Dragão da Capacidade do QI. Ave Maria! Pouco longo o nomezinho da técnica, né? Ela, nossa, isso aqui pode vencer qualquer um que não seja imortal? E ela não usa nem o vigor, nem energia espiritual? Foi tu que desenvolveu uma técnica absurda dessas? Ele, eu desenvolvi quando eu tinha 6 anos, né? O meu mestre me levou pra seita e eu tinha que participar do exame interno dos discípulos. Então eu não tive outra escolha além de desenvolver essa técnica absurda. Ela agora tá entendido porque que o seu mestre nunca deixou você lutar com todas as suas forças. Ele tinha medo que você fatiasse alguém. O outro ali continua em choque. E já no dia seguinte, mano, ele escreveu uma placa gigantesca dizendo: eu sinto muito, senhoria. Por favor, me ensina a cultivar. Tá ajoelhado. A galera pergunta o que aconteceu, por que ele tá de 4 ali no meio da porta. Ele, ei, para de encher o saco, vai, usa outra porta. Ela, tá bom. E vai chegando o professor. A mim não é, por que você tá de joelhos, loirinho? Ele, então, o Protinha, se levanta aí pra sala, pô. Discípulos não precisam se ajoelhar não, rapaz. Ele, meu Deus, senhoria, você é uma ótima pessoa. E ele, ei, galera, todo mundo, preparem-se pra aula. Ela, ué, por que ele tá bancando bonzinho assim do nada? Professor, eu acho que ele viu a gente cultivando ontem, hein? E realmente, ele ficou impressionado. Ele tá dizendo que não quer deixar o Quatro Zóio ficar sabendo disso, que ele quer se formar primeiro do que ele. Aquela famosa rixinha, né? Entre os parças. O cara, ô irmão, você tá fedendo demais, hein? Ele, cala a boca. Ele, ai. A raiva que eu tava ontem fez eu jogar o uniforme lá no lixo, fi. Eu tive que ficar a noite inteira procurando no lixão por ele. Aí ele fez o quê? Lavou de manhãzinha e secou. Então por isso que ainda tá meio fedido. Quatro Zóio, pera aí. É impossível o Lourinho ter voltado conhecendo a personalidade dele. Alguma coisa tá estranha. O carinha, ô Quatro Zóio, você não ficou sabendo não, mas esse doidinho ficou de joelho a porta da manhã inteira, viu? Até o professor deixar ele entrar. Ele, tem alguma coisa? Galera, hora da aula, né? Mais um dia copiando regras. E o Protinha já, muito bem. Depois de vocês copiarem as regras tantas vezes, eu reconheço que vocês memorizaram elas. Vamos dar um tempo na cópia das regras. Aí galera, finalmente vamos parar de copiar as malditas regras. Então agora eles não vão mais copiar, eles têm que escrever da memória deles. Basicamente, mano, é pior ainda, porque eles não vão nem poder copiar e colar, eles vão ter que escrever da mente, cara. E ele falou pra galera copiar as 36 mil regras, só que de trás pra frente, meus amigos. E eles só fizeram isso até o dia do exame da graduação, mano. Os caras ficou mais de um mês copiando regra. Tá maluco? E já chegou no dia, galera. Bem-vindo à transmissão ao vivo. Hoje é o dia que todo mundo tava esperando. O dia do exame da graduação da academia, né, de super-humanos. Outro ali, você de novo, doidinho? Ele, como assim? Onde tiverem batalhas, eu vou estar lá pra transmitir. Ele vai, né, fazendo todo aquele show dele e diz que já faz 21 anos que nenhum aluno se forma na academia. Então todo mundo deve estar louco pra se formar. O diretor da academia já fala, né, ô minha filha, você vai ter que dar duro pelo seu pai, viu? Você vai ter que trabalhar duro. Carinha, ô comentarista, o que você acha dos convidados deste ano? Você acha que eles têm chance? Cara, não. Até porque esse exame com certeza é o mais difícil já realizado. Já que os examinadores são os Rainbow Rangers. Vocês lembram deles? Os Power Rangers da Shopee. E o professor da galerinha é o nosso Prota. Então claro que eles nunca vão passar no exame. Carinha, ai. Eu vi a força desse cara com os próprios olhos. E ainda tem gente que pensa que ele é uma fraude. Seus idiotas. O cara se eu lembro bem, não foi tu que tava transmitindo sobre esse professor novo aí? O que você acha da força dele? Você acha que ele é só mentira? Cara, acredite no que você quiser, meu filho. Eu só faço a transmissão. Ele não quer abrir o jogo, né? Porque sabe, se a galera quiser acreditar, vai acreditar e acabou. Ele, cadê os Rainbow Rangers? E eles estão ali, pelo visto, numa montanha. E já tem um azul doidão vindo ali. O de preto já deu um chutaço nele. Pelo visto, estão fazendo aquela competição amigável, né? Tá todo mundo se batendo. A outra tá até bombardeando aqui. E explodiu. Foi tudo. Eles continuam ali fazendo o treinamento, né? Eles estão comentando ali, né? Que o Rainbow Ranger preto,
Ó, que doideira, né? Ele consegue aguentar até uma bomba nuclear com o poder dele, que é de aprimoramento físico. E o outro é muito prepotente. E ele, mano, ele tá com a aura ali, viu? O cara é o número 4 ali do time, mas pelo visto ele é mais forte que os outros. Não entendi isso aí não, hein? Ele disse que já achou a amarela e que o superpoder dela realmente é problemático. Ela, tá bom, eu desisto, vai, você venceu, pô. Ela, você melhorou, viu? Mas por que você é o número 4 se você é mais poderoso que nós 3? Ele, bom, o Bamboozle é mais velho do que eu, então ele tem que ser o número 3 da classe Deus. E o vermelhinho ali, que é o mais forte, né? Fala, antes você fez em 10.1 segundos, já agora o seu recorde é de 7.3. Você melhorou bastante, viu? E ele, rapaziada, inclusive também, os militares disseram que não foram eles que causaram aquela explosão lá no mês passado. E vocês descobriram alguma coisa sobre isso? Ele tá dizendo que aquele ali é um monstro de classe Deus, que foi capturado pela tropinha aí. E ele é do tipo investigativo. Ele, sim, eu consegui achar as gravações. Isso foi feito por mãos humanas. Ele, então, o que foi que aconteceu? Bom, vou te mostrar o vídeo então. E ele vai mostrando o vídeo do Protinha. Ele, aquele homem? E ele vê o que aconteceu. E ele, esse cara é mais poderoso que eu imaginava, viu? Isso foi só uma fração da sua força. Meu Deus. E o robozinho investigou pelo visto bem, porque descobriu que ele não usa superpoderes, mas sim cultivação. E o que é pra ele fazer? Ele, envia pro departamento e disse que foi só um herói soltando foguinhos de artifício. E para de espionar, viu? Senão você vai acabar mortinho. Eles ali estão discutindo que o exame já vai começar. Então qual dos pets que eles têm que usar? Pelo visto é mais algum dos monstros classe Deus que eles têm, né? Ele disse que ele já investigou a maioria dos estudantes, que eles não vão conseguir passar no exame. Ela, não dá pra pegar leve com eles não? Ele, nunca. Eu, quando entrei na academia, fui uns 5 anos e nem nos 20 eu consegui me formar. Eles só estão aí há 10 anos. Como é que eu vou deixar eles se formarem tão facilmente? Ela só tá se vingando deles, rapaz. O vermelho, muito bom. Chega das brincadeirinhas, família. Vai começar logo o exame. Então todo mundo se prepara. E ele, sim, líder. E de novo vai sendo mostrado pra gente, né? Que o exame anual tá começando e eles vão transmitir pro mundo inteiro. O Loirinho ali já vai fazendo o show dele novamente, né? A galera vai desejando boa sorte e que é pra eles darem o melhor pra se formarem, porque eles vão ser os próximos salvadores da Terra. O cara aí, como que ele tem a coragem de dizer uma coisa daquela, rapaz? E o outro já chega dessa conversinha fiada, né, meu filho? Hora de dar as boas-vindas aos candidatos ao professor, até porque essa é a classe 1 dos super poderosos. E todo mundo se pergunta quem que é o Protinha. E eles, ele é o Yansen, o homem do manto negro, que é o título que ele recebeu. Galera, que eles não vão passar não, viu? Até porque vocês viram os examinadores desse ano, né? O cara, ali, eles chegaram. E os caras chegou com a aura ali, né? Em cima da paradinha. Loirinho, faz 10 anos que eu vejo essa mesma cena. Vermelho, o exame agora vai ser diferente, tropinha. Não vai ser 1x1 não. Vai ser 4x4, meu filho. Então vai ser uma batalha em equipe. E quem conseguir aguentar por 3 minutos vai passar no exame. O cara, só é permitido monstros até a classe lendária. Além de que vai ser uma luta em equipe. A gente só tem que aguentar os 3 minutos. 3 minutos? Quem aguentar uma máquina, hein? Loirinho, seus idiotas, fica quieto. Se fosse tão fácil assim, a gente ia ter se formado faz tempo. Cara, isso é verdade, né? Ela, tô bem nervosa. Professor, ainda é muito difícil de eu usar aquela técnica. Eu não sei se vai dar certo. Ele, cultivadores não ficam impacientes. Primeiro tem que cultivar a sua mente. Se não nesse ano, talvez no próximo. Ela, mas esse ano ele é muito importante. Ele, tá bom. Talvez alguma coisa inesperada aconteça, né? Tudo depende de você. A doidinha ali tá dizendo que o rosto dela tá pegando fogo. Diz que não tá mais nervosa. E pergunta se o professor ali tá tentando fazer ela se acalmar. E diz que ele é o bichão lá na sala de aula. Mas ele também tem um ladinho carinhoso. Ele já, meus queridos discípulos, vocês não tem motivo pra ficar impacientes, já que vocês vão ser imortais. Se não tiver esse ano conseguido, vai pro próximo. Então não tem problema. Eu acho que dentro de 100 anos, certeza que vocês vão passar. Os caras, ai meu Deus. Os caras já tá sofrendo com 10 anos, filho. Imagina 100. E do nada já passou 5 minutos e tem 2 gêmeos. E tá dizendo que eles são da classe 2 de super-heróis. A galera tá comentando que o professor deles, pelo visto, é bem forte. E se eles aprenderam alguma coisa útil? Carinha, eu aprendi sim, pô. Eu consigo escrever 36 mil regras 5 vezes no dia. Nossa, que coisa mais útil, né? O carinha disse que 10, que até sonha com isso. O outro já ficou surpreso. E o cara tenta acalmar o maninho ali e diz que ele só
tem que aguentar durante 3 minutos o monstro. Cara, tem certeza? Esses Rainbow Rangers tem uma centena de monstros, rapaz. Você acha que sabe qual é que eles vão usar? Cara, lógico que eu sei, fiote. Eu fiquei 3 noites estudando. Ele vai indo lá junto com o maninho, vai empurrando ele. Lá ele, né? Mas é literalmente isso. A galera tá narrando, dizendo que todo mundo fez as equipes. E o loirinho doido diz que é pastilha de pavo furado. Ele quer luta. E o exame começou. Inclusive, já vem um raiozão roxo ali. A galera tá tudo se perguntando o que eles vão ter que enfrentar. E que é maluquice. O carinha ali já se pergunta se a classe 2 realmente tem certeza de qual monstro os caras vai escolher. Cara, haha. Lógico que eu sei, fiote, não tem erro não. O monstro, eu vou dar uma surra nesses moleque idiota, fi. Eles nunca vão se graduar e nem se tornar herói. Essa é a chance pra um monstro igual a mim ficar famoso. E, mano, olha a decepção que nós teve. O bicho é feio demais, rapaz. Muito estranho, parece até um maluco numa fantasia, né? Falar a real. Até o Protinha já fica, mano, qual é que é desse bicho? A mina, meu Deus, aquele é o pesadelo pra galera que é do tipo combate. A tartaruga verde explosiva, mano, as ideias do nome, cara. Cara, o quê? Como assim? E diz que ele é tipo o counter principal da galera física, porque o bicho basicamente suga oxigênio e faz com que role uma explosão. Caraca, que doideira, mano. Ele fica gordão pelo visto, hein? E depois ele se regenera através das células. Então é tipo impossível vencer esse bicho se você é do tipo combatente. Ele, então pelo visto você não pode tocar no monstro, senão ele vai te explodir. Ela, exatamente. Eles não têm nem vergonha de usar um monstro desses. A maioria dos estudantes são do tipo combativo. Como que a gente vai vencer isso, rapaz? Os caras, meu Deus, eles usaram de novo a tartaruga explosiva. Ninguém vai se formar. Galera, meu Deus, todo mundo ficou doido. Esse loirinho já falou merda demais, rapaz. Pode deixar que nós vai vencer. E os caras ali ficam rindo, rachando um pouquinho. A tartaruga já começa a ficar doidona, rapaz. Já incha ali e já explode tudo. O cara fala que ainda nem começou. E, mano, o loirinho voou com isso, mas ele continua narrando, dizendo que afetou uma área muito grande. E esse monstro tá com a energia do monstro de classe lendária. E eles vão falando que tem uma segunda explosão. Todo mundo tá em perigo. Mas o Protinha defende todo mundo ali com apenas uma mãozinha. O cara é apelão, né, tropa? Como ele tá ali meio que impedindo a explosão, do nada se formou um furacão doido. A galera, mas que explosão foi essa, rapaz? Essa tua tartaruga, o Bambu Preto, é assim que ele se chama, né? Aí o Bambu Preto ali, os caras falaram que eles vão ferir toda a audiência, no caso a tartaruga, aquele monstro esquisito. Ele disse que nem esperava, mas que essa pressão do ar é muito mais forte que a explosão. Da onde tá vindo? O Ranger Vermelho que tá ali segurando eles tá em choque. Olha que o menino tá suando. A galera fala que eles se salvaram, mas o que aconteceu? O carinha, ô doidinha, você é a única com superpoder de vento aqui. Você que fez isso? Ela, o quê? Como que eu poderia, se eu fosse capaz de criar uma pressão dessas, eu já ia ter me formado faz décadas. E os caras concordam. E ela pensou um pouquinho aqui, tá bom? Porque ela diz o seguinte, que o professor e a doidinha lá não foram arremessados. Então só pode ter sido uma pessoa, o Protinha. O loirinho fica doido ali, dizendo que isso tá muito acima da habilidade dos estudantes e que é acima da classe lendária. A tartaruga ali, ô comentarista, rapaz, eu sou de fato um classe lendária, mas eu fiz umas preparações, eu fiz algumas mudanças, até porque eu acumulei poder de explosão durante alguns meses. E ele libera e do nada o cara ficou shapeado, mano, e ele chama todo mundo. E os caras, mas que forma marombada é aquela, rapaz? Nunca vi isso antes. E os caras ali, pelo visto, conseguiram se proteger, dizendo que eles vão sim se formar. E tá mostrando o poder ali dos dois da classe 1. Eles são os gêmeos. E os caras tá dizendo que doeu, mesmo eles tendo conseguido formar ali um negocinho, né? Eles têm o poder de petrificação. Já aqueles outros dois têm o poder de cura. Cara, o cura é bem interessante, falar real, viu? E os caras estão dizendo que eles vão curar esses doidinhos, até porque eles só tem que aguentar. Eles não precisam vencer a tartaruga. Loirinho, mas que inteligente, vocês estão vendo isso, galera? Quem ia imaginar que os estudantes iam vir tão preparados? Se pá que eles vão se formar. E a galera tá gritando, filho. Eles estão torcendo muito pros estudantes. A mina, meu Deus, aqueles gêmeos, eles são incríveis. Eu pensei que eles eram Zé Ninguéms. Protinha,
Se o monstro veio preparado, ele já pensou sobre isso, tá bom? Então os caras têm que tomar cuidado. Monstro, eu já sabia que vocês iam tentar isso, rapaz. E eu vou mostrar a minha nova técnica. E, mano, ele tá cuspindo um braço. A galera fala que tá com nojo, inclusive eu. E, mano, aí é brincadeira, cara. Ele cuspiu 3, um menor que o outro. Galera, mas que bosta é essa? Ele tá de palhaçada com nós. E um ali tá espiando. E os caras, pelo visto, vão se jogando e explodindo. Eles vão curando, só que os moleques tão se ferindo. O cara, é lógico, não é você que tá sendo atingido, né? O cara, é que eu sou um curandeiro, né? Não tem o que eu fazer. E veio um bem pequenininho. Ele já, ei, irmãos, olha só. E explode tudo. A menina, meu Deus, eles estavam indo tão bem, o que aconteceu? Pratinha, você ainda pergunta? Eles foram derrotados. Carinha, seu merda, seus curandeiros inúteis. Não ia ter feito time com vocês se eu soubesse disso. E eles falharam. Daniel, como assim? Eles não estavam bem até agora há pouco. A galera tá toda perdida, dizendo que esse monstro é muito poderoso. Nenhum herói de classe Deus ia aguentar tanta energia acumulada. A questão nem é mais se eles vão conseguir passar no exame, e sim se vão conseguir sair vivos. E o monstro já fala, próximos. E também diz pra você deixar o like, meu cria, porque se tu quiser nova partidinha, tem que deixar o like. Demorou? É nóis, espero o like e o hype, fechou?